Olá, Carol. Esta é uma videoaula da disciplina Algoritmos, em que continuaremos falando sobre o recurso da programação, que são as estruturas, que também são conhecidas como registros. Você já sabe que os campos de uma estrutura podem ter tipos de dados distintos. E até esta parte do curso, os campos das estruturas implementadas nos exemplos tinham como tipos de dados os tipos de dados primitivos da linguagem C. Por exemplo, int, float, char, etc. E se o tipo de dado de algum dos campos for uma estrutura? Isto é perfeitamente aceitável e necessário em alguns momentos, para representar uma informação num determinado problema. É aceitável porque a partir do momento que uma determinada estrutura foi definida no código-fonte, essa estrutura pode ser utilizada para declarar variáveis cujo tipo é a referida estrutura. E como campos de outras estruturas são vistas como variáveis, seus tipos podem perfeitamente ser dessa primeira estrutura definida. E, claro, em alguns casos, isso será necessário. Quando temos uma estrutura em que pelo menos um dos campos tem como tipo uma outra estrutura, dizemos que temos estruturas aninhadas, que pode ser visto como uma estrutura dentro da outra. Sendo assim, temos estruturas aninhadas quando declaramos uma determinada estrutura, onde pelo menos um de seus campos tem como tipo uma outra estrutura. Observe que a existência de aninhamento de estruturas fica claro no momento da definição de uma estrutura que contém uma outra como tipo de dado de um ou mais de seus campos. Como exemplo, temos a definição de um tipo de dado chamado ficha pessoal através do comando typeDef, que é uma estrutura. Esta nova estrutura representa uma ficha contendo os dados de uma pessoa e é composta por 3 campos. Um do tipo char, que é o tipo primitivo, que é o campo nome, que na verdade é um vetor que pode armazenar até 50 caracteres. O segundo campo, identificado como idade, é do tipo int, que também é um tipo primitivo da linguagem C. Porém, temos também dentro da estrutura ficha pessoal a declaração do campo identificado como end, que é do tipo endereço, que, como sabemos e já exemplificamos em nossa primeira videoaula sobre estruturas, na verdade é uma informação composta por campos como o nome da rua, o número do prédio, o nome do bairro, etc. Sendo assim, um dos campos da estrutura ficha pessoal tem como tipo de dado uma outra estrutura, no caso a estrutura endereço. Portanto, temos uma ocorrência de estruturas aninhadas. A estrutura endereço está dentro da estrutura ficha pessoal. Quanto à declaração de variáveis que tem como tipo a estrutura ficha pessoal, não muda nada. Na linha de código exemplificada, temos a declaração de 2 variáveis, ficha 1 e ficha 2, que tem como tipo de dado o tipo ficha pessoal, que na verdade é a estrutura que acabamos de definir. Sendo assim, cada uma dessas variáveis, na verdade, possuem 3 campos, 3 valores, que podem ser acessados, e um deles, no caso, o campo end, na verdade também é uma estrutura e, consequentemente, possui campos que podem ser acessados também. Um outro exemplo, neste caso, temos a definição do tipo data, que é uma estrutura composta por 3 campos identificados como dia, mês e ano, todos eles do tipo int. Na sequência, temos a declaração do tipo aluno, que é uma outra estrutura, que neste caso composta por 2 campos, um deles identificado por nome, que é um vetor do tipo char, de 150 posições. O segundo campo da estrutura aluno foi identificado como nascimento e tem como tipo data, que na verdade é o tipo que acabamos de criar, que é a estrutura. Sendo assim, o campo nome da estrutura aluno, na verdade, é composto por outros 3 campos, que são dia, mês e ano.
E temos também, no exemplo, parte da implementação da função main, em que está sendo declarada a variável identificada por aluno 1, que é do tipo aluno. Graficamente, para você abstrair melhor a ideia, a variável aluno 1, do tipo aluno, que é uma estrutura, pode ser vista da seguinte forma. Ela é uma variável que armazena duas informações, o nome e o nascimento do aluno. Porém, a informação nascimento, na verdade, é um campo, uma variável, que armazena três informações, identificadas por dia, mês e ano. Então, se quisermos ler o nome do aluno, que é uma string, devemos incluir no código uma chamada à função getS, passando por parâmetro o campo nome da variável aluno 1. Agora, se quisermos atribuir o valor 2 como o dia em que o aluno nasceu, teremos que incluir no código um comando de atribuição, indicando que esse valor será armazenado na variável aluno 1 no campo nascimento. Porém, como o campo nascimento na estrutura aluno é do tipo data, que é outra estrutura, devemos indicar o subcampo, digamos assim, que queremos acessar no campo nascimento. Desta forma, a indicação do campo nascimento no comando de atribuição deverá ser seguido pelo operador ponto, um outro operador ponto, e pelo nome do subcampo onde o valor 2 será atribuído, neste caso, no campo dia, constante na definição da estrutura data. Ou seja, temos que percorrer todo o caminho na hierarquia de campos até chegarmos naquele que queremos manipular. Porém, a sintaxe não muda. Para acessar um campo de uma variável, que é uma estrutura, colocamos o nome da variável, seguido pelo operador ponto e o nome do campo a ser acessado. Observe que não há limite para o nível de alinhamento de estruturas. Mudando de exemplo, continuamos tendo a definição do tipo data, que é uma estrutura já vista no exemplo anterior. Temos também a definição do tipo responsável, que é uma estrutura composta por três campos. Dois são vetores do tipo char, o primeiro identificado como nome, que armazena até 150 caracteres, e o segundo identificado por CPF, que armazena até 12 caracteres. Já o terceiro campo do tipo responsável, identificado como nascimento, é do tipo data, que é a estrutura definida acima e, portanto, na verdade, armazena três informações devidamente identificadas. Na sequência, temos a definição do tipo aluno, que é uma estrutura composta por quatro campos. O primeiro, identificado como nome, é um vetor de caracteres. O segundo, identificado como nascimento, é do tipo data e, portanto, uma estrutura de três campos. E o terceiro e o quarto campos do tipo aluno, do novo tipo aluno, são do tipo responsável e, portanto, estruturas compostas por três campos, sendo que um deles, o campo nascimento, na verdade, é uma terceira estrutura, também composta por outros três campos, que são dia, mês e ano. Logo após, temos parte da implementação da função main, onde temos a declaração da variável aluno 1, que é do tipo aluno. Graficamente, para que você possa abstrair melhor a ideia, a variável aluno 1, recém-declarada, pode ser vista como uma caixa mais externa, que é composta pelos campos nome, nascimento, mãe e pai. Porém, o campo nascimento, na verdade, é uma variável composta pelos campos dia, mês e ano, portanto, uma caixinha mais interna. De forma similar, o campo mãe, na verdade, é uma variável composta pelos campos nome, CPF e nascimento, que, mais uma vez, é uma variável composta pelos campos dia, mês e ano. E, idêntico à situação do campo mãe, da variável aluno 1, temos o campo pai, também da variável aluno 1, que também é do tipo responsável e, portanto, uma estrutura idêntica do campo mãe.
A partir dessa estrutura, temos que conseguir acessar qualquer uma dessas informações de forma individual. Desta forma, se quisermos ler o nome do aluno, devemos incluir no código uma chamada função getS, passando por parâmetro o campo nome da variável aluno1. E se quisermos armazenar o valor 2 como o dia em que o aluno nasceu, devemos atribuir este valor à variável aluno1 no campo nascimento, que, na verdade, como é uma estrutura, escolhemos especificamente o campo dia desse campo nascimento. Agora, se quisermos atribuir o valor 1975 como o ano de nascimento da mãe do aluno, devemos atribuir este valor à variável aluno1 no campo mãe, já que é uma informação da mãe que estamos manipulando, que guarda os dados da mãe do aluno, e entre esses dados queremos acessar o campo nascimento, a data de nascimento da mãe do aluno, que também é uma estrutura, então especificamos o campo ano da variável nascimento. Por fim, se quisermos imprimir na tela do computador o CPF do pai do aluno, teremos que acessar o campo pai da variável aluno1, sendo que este campo tem como tipo a estrutura responsável e, portanto, devemos indicar que queremos acessar o campo CPF dessa variável estrutura identificada como pai, cujo valor armazenado substituirá o código de formatação por %S, já que o campo CPF na estrutura responsável é uma string. E já que estamos falando de inclusão e manipulação de campos complexos, mais complexos em uma estrutura, vamos falar também sobre os campos de uma estrutura que são vetores. Em alguns casos, o tipo estrutura possui vetores como um de seus campos. Como exemplo, temos a definição do tipo dados, através do comando typedef, que é uma estrutura composta por dois campos. O primeiro deles é um vetor do tipo int, que pode armazenar 4 valores inteiros. O segundo campo da estrutura é um vetor do tipo char, que pode armazenar até 10 caracteres. E, na verdade, grande parte dos exemplos de estruturas que tivemos até agora já tinham vetores entre os seus campos, porém todos esses vetores eram do tipo char, portanto strings. Agora teremos também campos das estruturas que são vetores que armazenam valores numéricos. Essa é a diferença. O acesso aos valores armazenados nos vetores, que são campos de estruturas, é feito da mesma forma que um vetor fora da estrutura, ou seja, será necessário indicarmos o índice da posição do vetor que queremos acessar, seja para leitura ou escrita. Considerando a declaração da variável registro do tipo dados, que é a estrutura definida acima, para armazenarmos o valor 100 na terceira posição do vetor A, que é campo da estrutura dados, tipo da variável registro, para armazenarmos o valor 100 na terceira posição, índice 2, devemos implementar o comando de atribuição, indicando que este valor deve ser atribuído à variável registro, porém no campo vetor A. Só que como este campo, na verdade, é um vetor, indicamos entre colchetes o índice da posição que queremos que o valor seja atribuído, neste caso, o índice 2, para indicar a terceira posição do vetor. Ou seja, a forma de manipular um vetor não muda em nada do que você já sabe. O que muda é o caminho a ser percorrido na estrutura até que você chegue no vetor para indicar a posição a ser acessada. Agora, para o campo vetor B da estrutura dados, que é uma string,
Se quisermos ler o texto a ser armazenado nesta string, podemos continuar utilizando a função getS, mas podemos perfeitamente também acessar as posições deste vetor de forma individual. De novo, tudo o que você já sabe sobre manipular vetores, sejam eles numéricos ou strings, não muda em nada. O que muda é somente a forma que você vai utilizar para conseguir chegar a esse vetor para poder manipulá-lo, já que agora eles são campos de variáveis que são estruturas. Para finalizar esta aula, vamos a uma característica sobre as estruturas. Uma das vantagens ao utilizarmos estruturas é a possibilidade de copiarmos toda a informação de uma estrutura para outra do mesmo tipo com um único comando de atribuição. Vamos considerar o código do exemplo abaixo, onde temos a definição do tipo coordenadas, através do comando tabdef, que na verdade é uma estrutura composta por dois campos identificados por x e y, ambos do tipo int. Na sequência, temos a definição da função main, onde temos a declaração de duas variáveis do tipo coordenadas, as variáveis primeira e segunda, e o próximo comando atribui o valor 20 ao campo x da variável primeira. Na sequência, temos o comando de atribuição, que atribui o valor 30 ao campo y, também da variável primeira. O comando seguinte consiste em atribuir o valor armazenado na variável primeira na variável segunda. Como ambas são do mesmo tipo, neste caso o tipo coordenadas, isto é perfeitamente correto e neste caso os dois campos da variável segunda terão os mesmos valores armazenados nos dois campos da variável primeira. O próximo comando imprime na tela do computador os valores armazenados nos campos da variável segunda. Se você implementar e executar este algoritmo no computador, verá que serão impressos na tela os valores 20 e 30, separados por um espaço em branco, já que atribuímos tais valores aos campos da variável primeira e na sequência fizemos uma cópia do valor, ou valores, como queira, dessa variável primeira para a variável segunda. Assim, fechamos mais uma videoaula da disciplina. Na próxima videoaula, ainda estaremos falando sobre as estruturas e será visto um exemplo completo da utilização de estruturas que contêm em seus campos vetores. Então, até lá!